Pessoal, recordar é viver. A partir de hoje, vou contar para vocês a história de um dos personagens mais famosos do cinema, Tarzan, desde a sua origem nos livros, passando às telas do cinema mudo e posteriormente ao cinema sonorizado, até os dias de hoje. Nesse vídeo apresentarei a primeira fase, que foi a criação do personagem Tarzan, e a fase do cinema mudo. Espero levar a todos um pouco de informação, alegria, diversão, conhecimento e saudade da nossa infância, e que os jovens de hoje curtam também. Pessoal, na sequência, vamos assistir a um pequeno trecho do primeiro filme de Tarzan, que tem como título Tarzan of the Apes, ou Tarzan dos Macacos, ou ainda chamado no Brasil de Tarzan, o Homem Macaco. Nele vemos o primeiro ator a interpretar Tarzan no cinema. Seu nome é Elmo Lincoln, e também a primeira atriz a interpretar Jane. Seu nome é Enaid Markey. A origem. Tarzan é um personagem de ficção criado pelo escritor estadunidense Edgar Rice Burroughs na revista Pulp All Story Magazine em 1912 e publicado em formato de livro em 1914. O personagem apareceu em mais de 24 livros e em diversos contos avulsos. Outros escritores escreveram obras com o herói, como Burton Werper, Fritz Leiber e Philip G. Farmer. A história. Tarzan é filho de aristocratas ingleses que desembarcam em uma selva africana após um motim. Com a morte de seus pais, Tarzan é criado por macacos na África. Seu verdadeiro nome é John Clayton III, ou Lord Greystoke. Tarzan é o nome dado a ele pelos macacos, que significa pele branca. Tarzan é uma adaptação moderna da tradição mitológico-literária de heróis criados por animais. Uma destas histórias é a de Rômulo e Remo, que foram criados por lobos e posteriormente fundaram Roma. Por ter sobrevivido na selva desde sua infância, Tarzan mostra habilidades físicas superiores às de atletas do mundo civilizado, além de poder se comunicar com os animais. A lenda. No final do primeiro volume, Tarzan renuncia ao amor de Jane e ao título de Lord, por acreditar que ambos estariam melhor com seu primo. Somente no romance seguinte, The Return of Tarzan, ou O Retorno de Tarzan, o casal passa a viver junto. A visão da África, criada pelo escritor Burroughs, tem pouco a ver com a realidade do continente, pois ele inventa que a selva africana esconderia civilizações perdidas e criaturas estranhas. Entretanto, ele nunca esteve na África. Os 24 livros escritos foram entre os anos de 1912 e 1965. Além desses 24 livros, Burroughs publicou também uma obra dedicada especificamente ao público adolescente, que foi Tarzan and the Tarzan Twins, ou Tarzan e os Tarzan Gêmeos, no ano de 1963. Esta obra permanece inédita no Brasil, exceto por uma adaptação em quadrinhos editada pela Ebal. No Brasil, foram publicados 18 livros pela Companhia Editora Nacional a partir de 1933, com traduções feitas por importantes escritores como Monteiro Lobato, Godofredo Rangel e Manuel Bandeira. Uma curiosidade, o escritor Edgar Burroughs inventou uma língua para os Mangani, isto é, os grandes macacos que criaram Tarzan. Essa língua é entendida por todos os primatas, macacos, babuínos e gorilas. A maioria das criaturas da selva de Tarzan
de leões a elefantes entende a língua, mas obviamente não a fala. Burroughs criou uma lista com os termos mais relevantes e mais usados no livreto Tarzan Claims of American Official Guide, escrito em 1939 para um fã-clube. Vamos a partir de agora ver o que aconteceu ao escritor e a todos os atores que interpretaram Tarzan. Edgar Rice Burroughs foi um escritor norte-americano conhecido pela criação dos personagens Tarzan e John Carter, que foi herói da Guerra Civil Americana e abduzido por marcianos verdes. Salvou uma princesa inimiga e se meteu na Guerra Civil Americana. Esta série inicialmente foi escrita como contos em 1912 e depois se transformaria em uma coleção de 11 livros. Ele também foi jornalista antes de se tornar escritor. Nesta imagem, Edgar Burroughs com John Weiss Miller e Maureen O'Sullivan, a atriz que ficou mais conhecida por interpretar a personagem Jane. Nesta imagem, ele está com o primeiro e original Tarzan do cinema, o ator Elmo Lincoln. Ele nasceu em 1º de setembro de 1875 em Chicago, Illinois, Estados Unidos. Ele faleceu em 19 de março de 1950, aos 74 anos, em Encino, Califórnia, Estados Unidos. A causa da sua morte foi um ataque cardíaco. Casou 2 vezes e teve 3 filhos. Ele foi ativo de 1912 até o ano da sua morte, 1950. Placa em sua homenagem do Parque Memorial localizado na Companhia do Quartel-General em Tarzana, Califórnia, Estados Unidos. Edgar Rice Burroughs, o nosso saudoso e eterno criador do herói Tarzan, o Homem Macaco. Elmo Lincoln foi um ator de cinema estadunidense da era do cinema mudo. Ele atuou em 80 filmes entre 1913 e 1952. Ficou mais conhecido no cinema mudo por ter sido o primeiro Tarzan do cinema, tendo interpretado esse personagem no filme de 1918, Tarzan of the Apes, ou Tarzan dos Macacos. Neste mesmo filme, o Tarzan, quando criança, foi interpretado por Gordon Griffith. O papel original seria do ator Stella Wynthrow, posteriormente Winslow Wilson, mas o ator não pôde assumir pois foi chamado à ativa da Marinha dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. Assim, Elmo Lincoln foi chamado para o papel principal de Tarzan. Ele voltou a interpretar o papel 2 vezes, uma no filme The Romance of Tarzan, em 1918, e outra no seriado de 1921, The Adventures of Tarzan, ou seja, As Aventuras de Tarzan. Sua última participação no cinema mudo foi o seriado da Ray Art Pictures Corporation, King of the Jungle, em 1927. E quando terminou a era muda, deixou Hollywood e tentou entrar na mineração no México. No final dos anos 30, voltou à indústria cinematográfica, mas só conseguiu trabalhar como extra. Ele trabalhou sem ser creditado em 2 filmes de Tarzan nos anos 40, como um trabalhador de circo em Tarzan's New York Adventure, de 1942, e como um pescador consertando sua rede em Tarzan's Magic Fountain, em 1949. Seu trabalho final também foi um papel breve, não creditado em Carrie, estrelado por Laurence Olivier. De acordo com o Tarzan of the Movies, por Gabe Essel, Lincoln era muito orgulhoso do seu trabalho neste filme, assim como era um grande admirador de Olivier. Por sua contribuição para o mundo cinematográfico, ele tem uma estrela na Calçada da Fama, no número 7042, Hollywood Boulevard. Nesta imagem, Lincoln conversa com Edgar Burroughs, o criador de Tarzan. Elmo Lincoln e Enid Markey em cena do filme Tarzan of the Apes, de 1918.
Ele nasceu no dia 6 de fevereiro de 1889 em Rochester, Indiana, Estados Unidos. Ele faleceu em 27 de junho de 1952, aos 63 anos, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. A causa da sua morte foi um infarto agudo do miocárdio. Ele foi ativo de 1913 a 1952. No ano de 2001, sua filha Marcia Lincoln Rudolph contou sua história no livro My Father Elmo Lincoln, The Original Tarzan, ou O Tarzan Original. Ele está sepultado no Hollywood Forever Memorial Cemetery, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Vista do corredor da Capela Colonnade, onde Elmo Lincoln está sepultado. A seta indica o local exato do seu túmulo. Na lápide do seu túmulo está escrito: Elmo Lincoln, the first Tarzan, o primeiro Tarzan. Elmo Lincoln, nosso saudoso e eterno primeiro Tarzan, o Tarzan original. Enid Markey foi a primeira atriz a interpretar a personagem Jane no primeiro filme de Tarzan intitulado Tarzan of the Apes, ou Tarzan dos Macacos, em 1918, ao lado do primeiro Tarzan, Elmo Lincoln. Uma curiosidade sobre ela. Ela disse: eu menti sobre a minha idade tantas vezes que nem eu sei quantos anos tenho. Ela nasceu no dia 22 de fevereiro de 1894 em Dillon, Colorado, Estados Unidos. Faleceu em 15 de novembro de 1981 em Bayshore, Nova York, Estados Unidos. A causa da sua morte e o local do seu túmulo são desconhecidos. Enid Markey, a nossa saudosa e eterna primeira Jane do cinema. Gene Pollard foi um ator e bombeiro em Nova York, que em sua breve carreira de cinema foi o segundo ator a interpretar Tarzan. Devido ao ator Elmo Lincoln não poder aceitar o convite para interpretar o herói Tarzan no filme The Revenge of Tarzan, a Goodwin Pictures convidou um bombeiro nova-iorquino de 28 anos, cujo nome foi mudado para Gene Pollard. Com quase 2 metros de altura e mais de 100 quilos, ele exibia uma cintura de 96 centímetros e foi o primeiro Tarzan a usar uma vestimenta de pele de leopardo. Pelo papel, recebeu apenas $100 semanais, além de roupas e passagens. O filme foi um sucesso, mas a Numa Pictures recusou liberar Gene Pollard para aceitar o contrato oferecido pela Universal Pictures. Este fato o deixou descontente e ele resolveu abandonar a carreira de ator e foi trabalhar como agente de compras para uma cadeia de lojas. Ele nasceu em 16 de setembro de 1892 em Nova York, Estados Unidos. Faleceu em 20 de outubro de 1971, aos 79 anos, em Fort Lauderdale, Flórida, Estados Unidos. A causa de sua morte e o local do seu túmulo ainda não foram divulgados. Gene Pollard, o nosso saudoso e eterno segundo Tarzan, o Homem Macaco. A segunda atriz a interpretar a personagem Jane foi Carla Trump, que viveria a personagem outra vez no seriado The Son of Tarzan e se despediria do cinema definitivamente. Foi com a atriz Brenda Joyce, a única mulher a representar o papel de Jane, contracenando com 2 diferentes Tarzans. Ela nasceu em 1º de fevereiro de 1891 em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Ela faleceu em 17 de janeiro de 1980, aos 88 anos, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Ela foi cremada. A causa da sua morte, como também o local das suas cinzas, são desconhecidos. Carla Trump, a nossa saudosa e eterna segunda Jane do cinema. Percy Dempsey Taylor foi um cantor de ópera, atleta e ator. O
terceiro a interpretar Tarzan. Sua única interpretação no papel de Tarzan foi no seriado de 1920, The Son of Tarzan, baseado no romance de Edgar Rice Burroughs, com o mesmo título, focado sobre Gorak, filho de Tarzan e Jane. Após este seriado, ele participou de apenas mais um filme em 1923, Spur of the Desert. Ele foi um dos membros fundadores da Paramount Pictures. Dempsey nasceu em 23 de novembro de 1876, no Tennessee, Estados Unidos. Ele faleceu em 7 de junho de 1956, aos 79 anos, em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. A causa da sua morte e o local do seu túmulo são desconhecidos. Dempsey Tabor, nosso saudoso e eterno terceiro Tarzan, o Homem Macaco. Louise Loughnane foi uma atriz de cinema norte-americana da era do cinema mudo. Ela atuou em 68 filmes entre 1920 e 1932, sendo 11 deles seriados. Louise pode ser talvez mais lembrada por ter sido a terceira atriz a interpretar Jane, a companheira de Tarzan, tendo interpretado a personagem em 1921 no seriado The Adventures of Tarzan, ou As Aventuras de Tarzan. Ela nasceu em 1º de outubro de 1904, em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Louise faleceu em 2 de fevereiro de 1981, aos 76 anos, em Nova York, Estados Unidos, de causas não reveladas. Ela foi ativa de 1920 a 1932. Ela está sepultada no Forest Lawn Cemetery, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. A seta indica o local exato do seu túmulo. Em sua lápide está escrito: amada esposa, mãe e avó. Louise Loughnane, a nossa saudosa e eterna terceira Jane do seriado As Aventuras de Tarzan. James Pearce foi um ator mais conhecido por interpretar o quarto Tarzan. Foi também jogador de futebol americano no time do Indiana Roosters e treinador do Glendale High School. Um de seus jogadores mais famosos foi o ator John Wayne. James foi convidado para uma festa dada por Edgar Rice Burroughs, o criador de Tarzan. Foi nesta festa que ele conheceu a filha de Burroughs, Joanna. Ele foi convidado imediatamente para estrelar o próximo filme de Tarzan, intitulado Tarzan and the Gold Lion, Tarzan e o Leão de Ouro. Joan Burroughs e James Pearce casaram no dia do aniversário dele, de 28 anos, em 8 de agosto de 1928. James e Joan Pearce eram as vozes de Tarzan e Jane na Rádio Nacional. Eles foram casados até a morte de Joan em 1972. Ambos estão sepultados em Shelbyville, Indiana, e em suas lápides estão as inscrições Tarzan e Jane. James Pearce atuou em vários filmes de westerns e no filme Son of the Lion Man no ano de 1936 na série Flash Gordon. Durante muitos anos, já perto do fim de sua vida, Pearce tentou encontrar uma cópia do filme Tarzan e o Leão de Ouro, mas não obteve sucesso. Só após a sua morte, uma cópia foi encontrada em um arquivo externo. Joanne Burroughs nasceu no dia 12 de janeiro de 1908 em Chicago, Cook County, Illinois, Estados Unidos. Ela faleceu no dia 31 de dezembro de 1972 em Apple Valley, San Bernardino County, Califórnia, Estados Unidos. Foi cremada e suas cinzas colocadas em uma urna e enterrada no jazigo da família Pearce, em Indiana. A causa de sua morte não foi divulgada. Ela faleceu 12 dias antes de completar 65 anos. James Pearce nasceu no dia 8 de agosto de 1900 em Freedom, Owen County, Indiana, Estados Unidos.
Faleceu no dia 12 de novembro de 1983 em Apple Valley, São Bernardino County, Califórnia, Estados Unidos. Ele foi cremado, suas cinzas colocadas em uma urna e foi enterrado ao lado de sua esposa, Joanne, no jazigo da família Pierce, em Indiana. Ele tinha 83 anos. Placa indicativa do seu túmulo. O casal está sepultado no Forest Hill Cemetery, em Shelby County, Indiana, Estados Unidos. Aqui a lápide de sua esposa, Joanne Pierce. Aqui a lápide de James Pierce. Aqui o jazigo da família Pierce. Deixo aqui a minha homenagem ao verdadeiro amor, ao amor deste casal maravilhoso, que viveram juntos por 40 anos e nos deixaram um exemplo de vida. James Pierce, o nosso saudoso e eterno quarto Tarzan, o Homem Macaco. Dorothy Dunbar foi uma atriz e socialite que apareceu em filmes mudos na década de 1920. Iniciou sua carreira ainda criança no filme The Girl School de 1904. Atuou em filmes de western, drama, romance, ação, aventura no período de 1924 a 1927, mas ficou famosa como a quarta atriz a interpretar Jane no filme Tarzan and the Gold Lion de 1927, ao lado do ator James Pierce. A título de curiosidade, ela foi casada 7 vezes e o seu último marido chamava-se Russell Lawson. Ela também jogava bridge e golfe e ganhou alguns troféus. O seu último filme foi um drama intitulado What Price Love, de 1927. Nestas imagens, cenas do filme Tarzan and the Gold Lion. Ela nasceu no dia 28 de maio de 1902 em El Paso County, Colorado, Estados Unidos. Faleceu no dia 23 de outubro de 1992, aos 90 anos, em Seattle, King County, Estados Unidos. Ela foi ativa de 1904 a 1927. A causa da sua morte e o local do seu túmulo não foram divulgados. Dorothy Dunbar, nossa saudosa e eterna quarta Jane, do filme Tarzan and the Gold Lion. Frank Merrill foi um ginasta norte-americano, premiado com mais de 58 títulos nacionais, campeão de 1916 a 1918 em várias modalidades, tais como anéis romanos, barras altas, escalada em corda, natação, luta livre e boxe. Ficou conhecido na época como o homem mais perfeito do mundo. Foi também policial, dublê e ator de cinema da era do cinema mudo. Se tornou famoso por ter sido o 5º ator a interpretar Tarzan em um filme. Ele atuou ou foi dublê em 19 filmes entre 1918 e 1929. Ele foi dublê do primeiro Tarzan do cinema, o ator Elmo Lincoln, no filme Tarzan of the Apes, de 1918, e no seriado de 1921 The Adventures of Tarzan. Além de ter participado do elenco do seriado de 1928, Tarzan the Mighty, ou Tarzan o Poderoso. O ator Joey Bonomo estava no elenco para interpretar Tarzan no seriado Tarzan o Poderoso, mas enquanto filmava Perils of the Wild, ou Perigos Selvagens, ele fraturou a perna esquerda e ficou bastante ferido em cena. O diretor Jack Nelson lembrou de Frank e, devido aos seus trabalhos anteriores, de imediato o contratou para atuar como Tarzan no seriado. Um ano depois, ele estrelaria o novo seriado Tarzan the Tiger, ou Tarzan o Tigre, que foi seu último filme. Apesar de ser um filme mudo, foi parcialmente sonorizado. Frank fez seu próprio dublê e foi, portanto, o primeiro ator a apresentar o grito de Tarzan em seu filme, e o seu desempenho nesses 2 seriados o tornaria o último Tarzan da Era Silenciosa e o primeiro Tarzan da Era Sonora.
Ele dedicou o resto de sua vida para trabalhar com crianças na administração da cidade de Los Angeles, a Los Angeles Parks Commission, como diretor de recreação e instrutor de ginástica voluntário, com a YMCA. Em 1996, foi lançado um documentário, Tarzan no Cinema, Parte 2, e As Muitas Faces de Tarzan, apresentando todos os atores que interpretaram Tarzan no cinema, e entre eles, Frank Merrill, com cenas de arquivo de seus filmes. Seguem algumas imagens dos seus filmes. Ele nasceu no dia 21 de março de 1893, em New Jersey, Estados Unidos. Foi casado com Elsie Merrill durante 50 anos, até a morte dela em 1965. Ele faleceu no dia 12 de fevereiro de 1966, aos 72 anos, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. A causa da sua morte não foi divulgada. Ele está sepultado no Hollywood Forever Cemetery, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Nesta imagem, a seta indica o local exato do túmulo de Frank Merrill. Aqui, a lápide do túmulo de Frank e de sua esposa Elsie. Frank Merrill, o nosso saudoso e eterno quinto Tarzan, o Homem Macaco. Natalie Kingston foi uma atriz de cinema e dançarina estadunidense da era do cinema mudo, que atuou em 58 filmes entre 1923 e 1933. Ela atuou em 2 filmes populares sobre Tarzan. Foi Mary Trevor no filme Tarzan the Mighty, de 1928, e a quinta atriz a interpretar Jane no seriado Tarzan the Tiger, de 1929. Seu último filme foi Only Yesterday, em 1933, num papel não creditado. Seguem 2 fotos para publicidade, feitas no início de sua carreira. Ela nasceu em 19 de maio de 1905, no condado de Sonoma, Califórnia, Estados Unidos. Faleceu no dia 2 de fevereiro de 1991, aos 85 anos, em West Hills, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Ela foi cremada e suas cinzas jogadas em local não divulgado. Foi ativa de 1923 a 1933. A causa da sua morte também é desconhecida. Natalie Kingston, nossa eterna e saudosa quinta Jane do cinema. Bem, pessoal, espero que todos tenham gostado. Estou dividindo este tema em partes, pois a quantidade de atores é grande e o vídeo ficaria enorme. Este é o fim da primeira parte. Em breve lançarei a continuação. Obrigado a todos e até lá. Um abraço.